Olá! Nessa terceira videoaula, nós vamos abordar a independência das 13 colônias, que é a origem dos Estados Unidos atual. Vocês tiveram tempo de ver aquele filme que eu indiquei? Pois então, se viram, vai ser facinho de entender tudo isso. Se não viram, também não tem problema. Assistam essa aula e depois procurem, porque é um filme muito interessante. Em 1763, terminou a chamada Guerra dos 7 Anos, travada entre os ingleses e os franceses aqui na região norte da América do Norte. Essa guerra ela terminou com a vitória da Inglaterra, só que os cofres, tanto da Inglaterra quanto da França, estavam esvaziados. Era uma guerra distante, era uma guerra fora do território deles na Europa. Então, tudo eles tinham que mandar: homens, soldados, armas, alimentos, enfim. Os gastos com a guerra acabaram deixando os dois países, tanto a França quanto a Inglaterra, com os cofres vazios. O que nos interessa aqui é a Inglaterra. Se ela estava com problemas financeiros, o que ela faria para recuperar essas finanças? Apostar nas colônias, né? Cobrar mais impostos dessas colônias para restabelecer-se economicamente. E foi o que ela fez. Então, ela passou a fiscalizar muito mais as 13 colônias, que na época eram só essa parte rosa aqui do mapa, passou a fiscalizar mais e a cobrar muito mais impostos. Foram novos impostos criados, a lei do chá, a lei do açúcar, a lei do selo. Cada lei dessas era um encargo a mais sobre os colonos. É lógico, esses colonos não gostaram. Eles estavam acostumados a ter uma vida muito livre nas colônias, tanto as do norte quanto as do sul eram muito livres. A Inglaterra não era uma metrópole que ficasse ali rigidamente controlando o que eles faziam ou deixavam de fazer. Só que agora, com problemas financeiros, ela ia controlar. Bom, esses colonos, então, eles insatisfeitos com essas leis na cidade de Boston, eles vão ser os protagonistas de uma revolta. Eles pegaram caixas de chá, vestidos de índios, e jogaram o chá no mar, em represália ao que a coroa estava fazendo, a coroa inglesa, da cobrança de impostos. Os ingleses, então, sabendo que tinham sido colonos e não índios que tinham feito aquilo, vão decretar as famosas leis intoleráveis, que eram leis mais rigorosas ainda, mais punitivas, para arrecadar ainda mais dinheiro. Os colonos, então, representantes de cada uma das 13 colônias, se reúnem na cidade de Filadélfia e lá eles fazem o primeiro congresso. Nesse primeiro congresso, eles decidem mandar uma carta ao parlamento inglês exigindo que diminua os impostos, que eles tenham participação no parlamento, que a coroa fosse menos rigorosa em relação a eles. Bom, o parlamento inglês nem deu pelota para esses colonos ou para a carta que eles estavam mandando. O que acontece então? Os colonos se reúnem num segundo congresso de Filadélfia, esse já em 1776, e lá eles elaboram a Declaração de Independência em relação à Inglaterra. Essa Declaração de Independência, ela foi muito influenciada pelas ideias que circulavam na época, que eram as ideias conhecidas de vocês como ideias iluministas. Ideia de liberdade, de tolerância, de propriedade, de livre iniciativa, de livre arbítrio, enfim, essas ideias vão
está lá nos fundamentos da Declaração de Independência. Os princípios básicos dessa declaração foram: todos os homens foram criados iguais, todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. O povo tem direito de anular um governo que não garanta esses direitos. E cada colônia, a partir dali, se torna um estado livre e independente. É por isso, por exemplo, gente, que nos Estados Unidos existem até hoje leis que digam respeito a um estado e que no outro não tenha. Por exemplo, a pena de morte, ela existe em alguns estados, outros não adotaram a pena de morte. Cada estado tem o seu corpo policial, tem os seus juízes, tem os seus promotores, ou seja, cada estado tem uma ampla independência. Voltando a 1776, quando acontece essa declaração de independência, a Inglaterra, lógico, não vai aceitar. Não interessava a ela abrir mão de uma colônia que estava sendo bem lucrativa. O que acontece então? Guerra. A guerra de independência, que envolveu colonos contra os ingleses, vai durar até 1783. Muitas mortes, muitas perdas, muitas cidades destruídas em função dessa guerra, até que em 1783 os ingleses são obrigados a aceitar, a reconhecer a independência das 13 colônias e surge então os Estados Unidos da América. É isso, pessoal. Qualquer dúvida que tenha ficado, vão lá na plataforma, acessem o fórum que eu converso com vocês. Ok? Até a próxima!